Paz do Senhor a todos, estamos iniciando mais o nosso podcast Semear com o programa EBC em Foco. Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui, de poder participar com você. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que tem por título A Promessa de um Coração Novo. Uma lição muito proveitosa para nossas vidas. E eu gostaria de pedir ao pastor Marcílio para estar lendo o texto áureo da lição. Amém, presbítero Tiago. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo em nome de Jesus. Texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. A verdade prática diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe está escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao versículo 29, e depois em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34. A lição de hoje que nós iremos estudar tem 3 pontos. O primeiro ponto, a gente vai falar sobre o coração na perspectiva bíblica. O segundo ponto, a gente vai falar sobre o coração de quem está em Deus. E o terceiro e último ponto, a gente vai falar sobre promessas para o coração. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, porque nós precisamos que você compartilhe, dê seu like para que esse canal possa chegar em mais pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Então vamos lá para o conteúdo da nossa lição. Meus irmãos, estaremos agora iniciando falando do primeiro ponto, mas antes de falar do primeiro ponto, vamos falar aqui da palavra-chave, que vai falar sobre coração. Pastor Marcílio. Pois bem, presbítero Tiago, a todos os amados queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Então, o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. Então, esta palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Então, o coração, segundo a palavra de Deus, é o centro da vida, é o centro do intelecto, é o centro das emoções, é o centro da vontade de cada ser humano. Então, quando esta palavra traz a conotação bíblica, diz respeito ao homem interior e não ao homem exterior, porque todos nós sabemos que Paulo, ele nos mostra que nós precisamos santificar espírito, alma e corpo. Então, isto mostra que o homem ele é tricotômico. Então, se ele é tricotômico, ele tem uma parte material e ele tem uma parte imaterial. O imaterial é a alma e o espírito, né? A alma, onde tem aí o intelecto, as emoções, a vontade. O espírito é alimentado pela palavra de Deus, né? E a parte exterior é o corpo. Aí Paulo diz em Colossenses, né, capítulo 4, que eu preciso, né, conservar este corpo, porque é um vaso em santificação e honra. Então, o presbítero Tiago, como centro das emoções, da vontade, Deus estabeleceu uma promessa ao povo de Israel. Como diz aqui em Ezequiel, no texto áureo, né, capítulo 36, versículo 26, que Deus prometeu dar a ele um coração novo, tirar o coração de pedra. Então, observe aqui 2 coisas importantíssimas que a gente pode pontuar. Coração novo, coração de pedra. O coração de pedra diz respeito a um coração religioso. E um coração novo diz respeito a um coração transformado, a um coração regenerado. Aberto à mudança, né, pastor? Justamente. Aí nós observamos aqui que essa promessa foi realizada para o povo de Israel. E aqui nós temos uma promessa condicional. E também de
uma promessa universal, que serve para os nossos dias na atualidade. Então, quando se fala de coração novo, transformado, regenerado, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da vida do príncipe Nicodemos. Então, ele não compreendia as palavras do Senhor, que era necessário nascer de novo, né, da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus, e ele não compreendia essas palavras. Então, esse coração religioso e coração transformado é justamente o que Israel estava precisando mudar. Então, durante muitos anos, né, o povo israelita serviu a Deus apenas com um coração religioso, diante de toda a lei apresentada pelo patriarca Moisés. Eles estabeleciam apenas como um rito religioso, né? Então, a promessa de um coração novo se junta justamente com a profecia messiânica, né, da vinda do Senhor. E quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores, ali no tanque, né, ali quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, quando nós temos esta palavra de Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 24, aqui sim nós temos um coração transformado, um coração regenerado. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Amém, glória a Deus. Então, a gente vai estar falando muito aqui sobre coração. Você já sabe, quando a gente falar de coração, não vamos estar se referindo ao coração de carne, o músculo que bombeia o nosso sangue, mas sim como um coração, como o centro das nossas emoções e do nosso intelecto. Não é isso, pastor Marcelo? É verdade, porque o coração, né, é o centro diretor da atividade humana. Então, Amém. como centro diretor da atividade humana, né, a Bíblia nos diz que no homem interior é bombeado a ação do Espírito Santo para transformação. Então, como nós já falamos aqui na parte da introdução, né, o coração religioso ele precisa ser transformado. Por quê? Porque o coração religioso ele é insubmisso à vontade de Deus. E dentro dessa insubmissão, né, ele torna-se rebelde. Então, todas as pessoas que têm comportamento rebelde diante de Deus é porque precisa ainda ser transformado. Aí aqui também a gente vê que ele é um desobediente. Desobediente. Aquele que tem um coração religioso. Então era o que estava acontecendo, presbítero Tiago, com o povo de Israel. Deus ajudava o povo e o povo andava sempre em desobediência, querendo que o coração dele fosse mudado, e Deus prometeu, né, que iria mudar o coração de pedra para um coração de carne. Aí eles iriam passar a obedecer ao Senhor. Coração transformado é um coração submisso às vontades divinas. Aí, quem tem esse coração, ele é submisso, ele é honesto, ele é obediente. Davi, no versículo 10 do Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pureza diz respeito a um coração transformado. E agora nós iremos para o primeiro ponto da lição, que vai falar sobre o coração na perspectiva bíblica. Aí vem o primeiro subponto, o coração na Bíblia. O segundo subponto, a circuncisão do coração. E o terceiro subponto, um coração novo. Bom, a gente já até pontuou, né, que em falar que o coração é o centro de todas as emoções, né, ele torna-se alegre, é um coração corajoso. Lá no Salmo 27, verso 14, a Bíblia diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Então, é aquele coração humilde, né? Quando a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, pontuando sobre esta grande necessidade. E também, por ser um coração alegre, quando Arão, ele
foi ao encontro de Moisés no deserto, né? Deus falou a Moisés dizendo que Arão ele iria encontrar com Moisés e disse que quando Arão visse Moisés, o coração dele iria se alegrar, né, de forma satisfatória quando ele enxergasse o irmão dele. Por isso que aqui coração é usado, né, como referência ao órgão não físico. Porém, na Bíblia, entendemos, como já falamos, dessa tricotomia do homem. Então, de modo geral, essa palavra se refere ao homem interior. Então, dentro do homem interior, nós temos a parte imaterial, que é a alma, e que é o espírito. Então, aqui observamos o restabelecimento, né, do homem interior, na sua parte imaterial, alma e espírito. Quando o comentador diz aqui que, de um modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Pastor Marcílio, quando se fala aqui da circuncisão do coração, essa circuncisão, como é que a gente pode entender que circuncisão é essa que o apóstolo Paulo, né, fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao versículo 29? Presbítero Tiago, aqui a gente observa que no tempo do Antigo Testamento, né, então existia um ato físico estabelecido por Deus, que era justamente na antiga aliança, era esta circuncisão, ou seja, criava-se uma marca, era necessário que todos passassem pela circuncisão. E aqui, na nova aliança, esta circuncisão do coração, ela é diferente. A marca é a mudança, é a transformação, é a regeneração interior do homem, e não deixando nele marcas. E aqui o comentador diz que no Novo Testamento, ele vai atestar que na nova aliança não é mais uma marca física, né? É como diz Paulo em Romanos, capítulo 2, mas a obra realizada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não seria mais um ritual, né? Justamente, não é mais um rito. E ele conclui dizendo que essa é a verdadeira circuncisão, ou seja, é a marca no interior dele, no coração. Transformação de dentro para fora. Justamente. As pessoas estavam muito preocupadas com o exterior, mas Jesus trouxe uma transformação que começava de dentro para fora. Justamente. A Bíblia diz aqui em João, evangelista, no capítulo 3, né, a partir do versículo 3 e 8, fala da vida, da experiência de Nicodemos. Então, Nicodemos, ele não compreendia algo de suma importância, né? Quando a Bíblia diz que Jesus, no diálogo ali com ele, diz que é necessário, né, para o homem entrar no reino de Deus, é necessário ele nascer de novo. Na sua conversa, né, com Nicodemos, Jesus afirma: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele continua explicando que o ato do novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. E Nicodemos não compreendia isso. E uma obra interna, né, pastor? Justamente. Aí ele pensava que era necessário entrar, voltar ao ventre da mãe dele e nascer novamente. Então, Jesus mostra ali para Nicodemos, né, que o novo nascimento é necessário. Uma nova postura, né, uma nova regeneração, né? Então, essa regeneração acontecia justamente... Uma nova mentalidade. Dentro do coração dele. Aí aqui diz assim, por causa da nossa rebelião pecaminosa contra o Senhor, a humanidade está espiritualmente morta. Então, Deus, Pai, vivifica os que estão espiritualmente mortos por meio da obra do Espírito Santo. É isso que aconteceu na vida de Nicodemos, né? A ação do Espírito Santo mudou, transformou, mediante a ressurreição de Jesus, mudou a vida de Nicodemos, como também pode mudar a vida de todos quanto querem ser justificados para receber a regeneração na sua vida. Então aqui diz que Jesus,
no ato, né, do novo nascimento, ele mostra para Nicodemos que tem que existir uma renovação espiritual na vida dele. O papo está muito bom, glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da lição, que fala aqui sobre o coração de quem está em Deus. O primeiro subponto, coração inclinado a Deus. O segundo subponto, um coração consciente. E o terceiro subponto, Deus vê o coração. Um coração inclinado a Deus foi justamente o que o Senhor estava falando aí. Né? É um coração novo, depois do novo nascimento. É um coração que é maleável para receber a palavra de Deus. É um coração que está inclinado às coisas de Deus. É um coração que está aberto às mudanças. Né? Então, este coração é o coração de quem está em Deus. Um coração que é atraído pelas coisas de Deus. Como está escrito aqui, presbítero Tiago, quando uma pessoa passa a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, como falamos um pouco da vida de Nicodemos, né? Então, de uma maneira geral, essa palavra transformadora, né, dentro do coração se refere ao que está no interior do ser humano. Olha bem, Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que guardar o coração? Porque deles procede as saídas da vida. O que é que contamina o homem? É o que entra pela boca ou o que sai? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 15, versículos 18 ao 20, que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, porque o que sai procede do coração. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, né, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, como também as blasfêmias. Então, Mateus, ele conclui aqui dizendo que são essas coisas que contaminam o homem. Por isso que o salmista disse, né, pastor? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E renova em mim um espírito reto. O que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos, né? E é aquilo que é proferido lá partindo do coração. O salmista via essa necessidade, né? Justamente. Do coração ser transformado. Aí aqui, outra coisa de suma importância na questão do coração inclinado a Deus, a gente vê que há o quê? Uma restauração. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele deixou bem claro aí, ó, no capítulo 3, versículo 3 de João: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando a pessoa nasce novamente, o coração dele é transformado. Ele deixa de ter um coração religioso para ter um coração transformado. Então, aqui observamos, quem está em Deus é transformado. E quem não está? Então, o comentador, o pastor Elinaldo Renovato, aqui no seu livro, ele chama a atenção, diz aqui uma coisa interessante, que existe dois tipos de coração em pessoas diferentes. O coração do salvo e o coração do perdido. É aqui que Lucas fala, né? Do coração do perdido, é aquele coração que não quer reconhecer Deus como Salvador e como Senhor. E o coração do salvo é aquele que ele aceita, né? Ele torna-se obediente ao Senhor. Aí a Bíblia diz aqui, ó: um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Por quê? Aí Lucas responde: porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, aqui a Bíblia está mostrando, né, que aquele que não tem Deus, ele não aceita as promessas de Deus para ser transformado. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, no seu testemunho, Jeremias diz que enganoso é o coração, né? Ou seja, se é enganoso, é uma pessoa que está distante de Deus.
mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? É uma pergunta. Só Deus conhece o coração. Então, nós observamos que o coração novo, transformado, é aquele coração limpo, é aquele coração temente a Deus, que tem a morada do Espírito Santo de Deus. A gente tem que deixar bem claro aqui que para um homem nascer de novo, é preciso ele passar pelo processo. E esse processo, muitas vezes, vai ser doloroso. Por quê? Porque ele vai deixar seu estado, um estado que ele está acostumado a viver, um caminho que ele está acostumado a trilhar, para seguir um caminho diferente, um caminho novo. Então, veja, isso é um processo que o homem tem que passar, desse novo nascimento. Porque tudo vai ser novo. As coisas velhas vai ter que passar para receber o quê? Uma consciência que ele vai poder enxergar a vontade soberana do Espírito Santo em sua vida. Então, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então, torna-se um coração consciente. Nicodemos, ele não tinha essa perspectiva de vida, né? Ele não compreendia isso. A Nicodemos iniciou sua conversa com Jesus, dizendo que já era de seu conhecimento que Jesus era mestre vindo de Deus, por causa de todos os feitos miraculosos, né, que Jesus fazia. Apesar de não ter conhecido Jesus como Messias, ele sabia, Nicodemos, que se tratava de alguém muito especial. Então, a resposta de Jesus impediu que ele continuasse a tecer elogios a ele, ao Mestre Jesus, e ao mesmo tempo causou um impacto muito forte no fariseu. Ele diz assim: olha, Nicodemos, quer ver o reino de Deus? Então é preciso nascer de novo. Aí é por isso que Nicodemos diz assim: mas como eu posso nascer? Porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus insiste e diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, um segundo nascimento do ventre materno, Jesus estava explicando para Nicodemos, né, não produzia nenhuma mudança da natureza espiritual. Então, Jesus estava querendo dizer para ele que ele tinha que mudar a natureza dele carnal para uma natureza espiritual. Então, assim, se você não tiver uma mudança espiritual, você vai continuar um homem carnal. Mas, a partir do momento, se o coração dele for transformado, né, for regenerado por meio da lavagem da água e do Espírito e da ação do Espírito Santo de Deus, ele recebe um coração novo. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, é um coração consciente. Ao ouvir, né, a gente tem um exemplo aqui de Maria. Aqui a comentador diz que Maria, ela guardava e conferia tudo no coração. Tudo. O quê? O que acontecia. Observamos aqui que os pastores, né, falaram muito bem quando Jesus nasceu, ali na manjedoura, e Maria guardava em seu coração tudo o que estava acontecendo, ao ouvir dos pastores, né, a respeito de Jesus. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo em seu coração. Porque no coração consciente, ela percebeu algo importante da parte de Deus ali naquele momento. Amém. E com tudo que a gente falou aqui, para concluir esse segundo ponto da lição, Deus é aquele que conhece o coração, né? É aquele que vê, que sonda, e ninguém foge do olhar de Deus. O homem pode ir para onde ele for, pode se esconder aonde ele quiser se esconder, mas nunca vai se esconder do olhar de Deus. Deus é aquele que vê aonde ninguém vê. Eu posso estar olhando aqui para o pastor Marcílio, conversando com ele, mas eu não conheço o coração do pastor Marcílio e nem ele conhece o meu coração, porque a gente está vendo o exterior, a gente está vendo aquilo que é externo, né? Eu estou vendo o pastor Marcílio aqui como pessoa, mas dentro, no profundo, só quem conhece é o nosso Deus. Então, ele sabe quem realmente
está vivendo como uma nova criatura. Ele conhece muito bem. Que coisa boa, né? Maravilha, presbítero Tiago. Aqui é Jeremias, capítulo 20, versículo 12. Deus vê o coração do homem. Então ele sonda. O Salmo 149, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Glória a Deus. Então Deus Aleluia. sonda aqui no capítulo 20, Jeremias, Jeremias capítulo 20, versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Deus é aquele que esquadrinha. Além de ver o coração do homem, ele conhece, né? Então está aqui na nossa lição. O coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer e contemplar. Mas Deus sonda e Deus conhece, né? E principalmente, né, quando o coração ele é regenerado, transformado, ele passa a ser contemplado por Deus em todas as suas dimensões. O coração novo é inclinado para Deus. Está aqui na sinopse 2. Inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Um coração novo, ele é um coração inclinado. É um coração que está sempre humilde, como o senhor falou. Né? É um coração alegre, é um coração bondoso, é um coração obediente. Que, né? que entende o que Deus quer. É receptivo, né? As ordenanças de Deus, né? Vamos lá para o terceiro ponto da lição, que fala sobre promessas para o coração. Se o coração é um coração novo, se a pessoa vive em novidade de vida, pode ter certeza que tem promessa para ele. Então diz aqui, promessas para o coração. Aí o primeiro subponto a gente vai falar sobre um coração feliz. O segundo subponto, um coração cheio de amor. E o terceiro e último subponto, o penhor do Espírito no coração. Então, pastor Marcílio, vamos falar desse terceiro ponto agora, que são as promessas para o coração. Então, dentre todas as promessas, né, nós já falamos no início que o coração é o centro das emoções. Quando Deus falou, né, para Josué, né, ali no capítulo 1, ser forte e corajoso. Ou seja, Deus estava falando ao coração dele, no centro das emoções de Josué, para que ele se tornasse um homem corajoso e enfrentasse a situação que viria lá na frente. Então, quando fala de promessas e bênçãos para um coração novo, né, fala que traz a alegria de Deus para as nossas vidas, através do louvor, através do vigor da alma, né? Há uma alegria na alma, como também no corpo. Então, o nosso corpo precisa ter saúde. Então, alegra o corpo, saúde. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, capítulo 15, versículo 16, falando sobre esta felicidade que há na vida de um ser humano por meio do coração. Aqui, Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, hoje, todos nós sabemos, né, pelo desenvolvimento da ciência, que a alegria no coração é produzida internamente no ser humano, no interior. Por exemplo, as reações químicas, né, para o equilíbrio da manutenção da saúde humana, da mesma forma. A pessoa que procura a presença de Deus, presbítero Tiago, no seu dia a dia, tem a alegria do Senhor. Em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz assim: disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado
ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aqui nós temos uma promessa de Deus, que nós nos tornamos fisicamente fortes quando nós estamos na presença do Senhor, porque a alegria de Deus em nossas vidas, na nossa alma, alegrando a nossa alma e nosso espírito, é transferida fisicamente através da alegria para o nosso corpo. Pastor Marcílio, então quer dizer que a felicidade é algo real para aqueles que estão no novo nascimento, aqueles que nascem de novo, aqueles que têm um coração transformado, né, pelo Espírito Santo. Então a gente observa que essa felicidade não é uma felicidade que vai vir do externo, não. Tem que vir de dentro. É a transformação verdadeira que o Espírito Santo produz dentro de nós, que é a verdadeira felicidade. As bem-aventuranças, né? As beatitudes proferidas ali no Sermão do Monte, do capítulo 5, e vai estender-se até o capítulo 7 também, né? Então, aí, quem é atendido por este sermão é uma pessoa transformada. Então, Jesus não somente estava falando aos discípulos, mas também a uma grande multidão, né? Bem-aventurado sois vós, né, em todas as circunstâncias. Basta ele receber a promessa condicional e atentar para ter essa mudança e transformação de vida material para espiritual. E tendo um coração feliz, um coração realizado, não é? Pelas virtudes do Espírito Santo de Deus, também é um coração que estará cheio e transbordante, né, de amor, né, pastor Marcílio? Justamente. Aqui o comentador diz que o coração do salvo está cheio de amor. Então, dessa forma, todos nós podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Né? E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, o amor de Deus está imbuído dentro dos nossos corações e nós temos essa esperança, e essa esperança ela jamais traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo, né, que nos foi dado. Então, além de um coração feliz, é um coração cheio de amor e também um coração que tem um penhor do Espírito na sua vida. Pastor Marcílio, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 22, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Explica, pastor Marcílio, que penhor é esse? Justamente, Paulo, o apóstolo, está nos mostrando aqui que o penhor do Espírito Santo é justamente a garantia, né, da nossa salvação que Deus nos concedeu desde o tempo de Paulo, né, e ela é testificada no nosso coração. Então, o penhor, a garantia da nossa salvação, por intermédio do Espírito Santo, também chamado, né, de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos nós que reconhecemos Jesus, nós fomos justificados e o penhor do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios, né, capítulo 1, versículo 30, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, né? Então, esse penhor nos garante a salvação se nós permanecermos até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Então, essa coroa da vida nós só vamos receber,
né, se nós primeiro recebermos um coração novo. Cristo, ele pagou aquilo que a gente não podia pagar, né? A partir do momento que ele coloca o Espírito Santo dele dentro da gente, e nós passamos a ser tempo de morada do Espírito Santo, quando nós chegarmos lá em cima, o Espírito Santo vai dizer a Deus, esse aí está selado, esse aí recebeu um novo coração, não é? Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus tem promessa de um coração novo, feliz, cheio do amor, que é derramado pelo Espírito Santo. Então, essa promessa é viva, essa promessa é verdadeira. Nós recebemos de Deus este amor que foi derramado através do seu Espírito em nossas vidas. E nós aqui vivemos em novidades de vida. A pessoa que tem um coração novo, ele inclina-se para Deus constantemente. Por quê? Porque ele tem um estilo de vida totalmente modificado, totalmente regenerado, totalmente transformado. Então, assim, novos comportamentos são observados nas pessoas que têm um coração novo. Então, este é o convite. Assim como Deus transformou o coração de Nicodemos, ele quer transformar o teu coração nesta oportunidade. Basta tão somente você dar o primeiro passo, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador e entender e compreender que o povo de Israel, naquele tempo, tinha um coração religioso. Então, saia da religiosidade para receber um coração verdadeiramente regenerado, transformado, né, pelo poder de Deus. Ou seja, mude, tenha a mudança interior na sua alma, das suas atitudes, das suas emoções, do seu intelecto, da sua vontade humana, que ela seja transformada em nome de Jesus. Que lição maravilhosa, que lição tão boa a gente acabou de debater aqui, de conversar. Mas eu quero dizer a você que é possível qualquer homem da face da terra ter o coração transformado. E Deus continua estendendo as suas promessas, né? Então, o Salmo 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus em Cristo te abençoe. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Próxima lição, nós iremos estudar a lição de número 8, que tem por título A Promessa de Paz. Eu espero você aqui com a gente. Vai ser uma lição também maravilhosa, muito proveitosa. Deixa teu like, compartilha essa palavra e que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos encerrar, como de costume, com oração. E eu quero que você também possa estar orando conosco. Amém? Vamos orar. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste ambiente. Te agradecemos, Senhor, por cada ouvinte. Continua nos ajudando, abençoando. Obrigado por esta lição, por tudo aquilo que podemos aprender neste momento. Pai, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querem receber a bênção? Estendam suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos amém. Amém. Deus te abençoe.